Ele sentiu o inferno para te dar o céu. O verdadeiro significado, que a Bíblia nunca revelou sobre a morte de Jesus. Por que o Deus do amor permitiu que o próprio Filho sentisse o inferno em silêncio? Há um mistério escondido por trás do grito de Jesus na cruz, algo que a Bíblia nunca revelou por completo. Hoje, você vai descobrir o verdadeiro significado da dor que abriu as portas do céu e mudou o destino da humanidade. Porque talvez o que você esteja enfrentando agora não seja um castigo, mas o mesmo processo que antecede um milagre. Aquele momento em que Deus parece calar, mas está agindo em silêncio. Eu também já questionei esse silêncio. Já procurei respostas quando o céu parecia distante. E foi mergulhando nessa história que compreendi o que realmente aconteceu entre o grito e a redenção. O que se passou naquele instante foi muito maior do que sofrimento humano. Foi o ponto em que o amor venceu o inferno. O que vou te revelar agora pode transformar para sempre a forma como você entende a cruz e o silêncio de Deus. Há um segredo antigo que a fé moderna esqueceu e ele começa a ser revelado neste exato momento. A dor de Jesus começou muito antes da cruz. Ela não nasceu no momento em que os pregos perfuraram suas mãos, mas na longa jornada que o conduziu até ali. Cada passo foi um mergulho mais profundo na solidão e na humilhação. Traído por um amigo, julgado por um povo que um dia o aclamou e condenado por um império que temia a verdade que ele carregava, Jesus caminhou por um caminho que misturava poeira, sangue e silêncio. Não havia multidões gritando Hosana naquele dia, apenas vozes que pediam sua morte e olhos que desviavam para não encarar a injustiça. Mas o que mais doeu não foi o açoite que rasgava sua carne, nem o peso da cruz que lhe esmagava os ombros. O que feriu com mais intensidade foi a ausência do Pai. O Filho que sempre viveu em comunhão perfeita experimentava pela primeira vez o abismo da separação. E não porque havia falhado, mas porque decidiu sentir o que nós sentiríamos ao nos afastar de Deus. O castigo que era nosso foi colocado sobre ele, e o silêncio do céu foi o som mais doloroso que já ecoou sobre a terra. Quando os soldados o amarraram ao poste e começaram a golpeá-lo com o flagrum, aquele chicote feito de couro, ossos e metal, o corpo de Jesus se dilacerava. As pontas afiadas abriam feridas que expunham músculos e nervos. Cada golpe fazia o sangue jorrar, e o ar se enchia de um cheiro metálico que misturava morte e sacrifício. Ainda assim, não foi esse sofrimento físico o que mais o fez sangrar por dentro. Enquanto a carne se rompia, a alma suportava algo infinitamente mais pesado. A consciência de que estava sendo tratado como maldito para que o homem pudesse ser chamado de abençoado. Em silêncio, ele olhava para os rostos daqueles que o feriam. Sabia que cada um deles representava toda a humanidade, inclusive eu e você. Sabia que o ódio nos olhos dos soldados era fruto da mesma distância espiritual que ele estava ali para eliminar. E mesmo sentindo a dor que faria qualquer homem implorar por morte, ele permaneceu. O Filho de Deus suportou o inferno, não como vítima, mas como substituto. A cruz não foi o castigo de um Deus impiedoso. Foi o gesto supremo de um amor que escolheu sofrer no lugar de quem não merecia. Jesus, o inocente, tomou sobre si o peso do mundo e suportou o silêncio do céu para que nunca mais precisássemos experimentá-lo. O que parecia derrota era, na verdade, o nascimento da esperança. Naquele instante, o amor enfrentava o ódio. A graça se erguia sobre a culpa e o perdão começava a ser escrito com o sangue do Salvador. E enquanto ele pendia entre o céu e a terra, cada respiração era uma luta. O ar tornava-se escasso, o corpo pesava sobre os pregos, e o coração batia acelerado entre a vida e a morte. O sofrimento humano atingia seu limite, mas a missão divina se aproximava do clímax. A cada segundo, o Filho do Homem se esvaziava de si mesmo para nos encher de redenção. Ele sentiu a sede que nós sentiríamos, o desespero que nós sentiríamos, e mesmo assim escolheu amar. Você já se perguntou por que Deus permitiu que Jesus passasse por tudo isso? Porque havia um preço que só o amor poderia pagar. O mal não seria vencido por força, mas por entrega.
E foi ali, entre o pó e o sangue, que o plano eterno se cumpriu. A humanidade nunca mais seria a mesma. O abismo entre Deus e o homem começou a se fechar, não com poder militar, mas com o poder de um coração partido. Talvez hoje você também sinta o peso de um silêncio que parece injusto. Talvez ore e não ouça a resposta, ou carregue dores que ninguém vê. Mas é justamente aí que o mistério da cruz ganha vida. O silêncio de Deus não é ausência, é propósito. Foi no silêncio que a salvação nasceu. E é nele que Deus molda os maiores milagres. O Cristo que foi ferido entende a sua dor, porque já esteve no mesmo lugar de abandono. Ele não apenas morreu por você, ele sofreu como você. A agonia de Jesus não foi apenas a de um corpo crucificado, mas a de uma alma que assumiu o peso do mundo para que você pudesse viver leve. A cruz é a resposta de Deus a todo o sofrimento humano. E enquanto o mundo via derrota, o céu via a maior vitória da história. O inferno acreditou ter vencido, mas foi naquele instante que a eternidade começou a ser reescrita. O que parecia o fim era, na verdade, o início da redenção. O silêncio de Deus foi o prenúncio do som da ressurreição. E o mesmo Cristo que suportou a dor e o abandono, hoje transforma cada lágrima em promessa. Ele sentiu o inferno para te dar o céu. Naquela sexta-feira, algo aconteceu no universo que ultrapassava a compreensão humana. O céu escureceu em pleno meio-dia, o vento mudou de tom, e a terra começou a estremecer como se reconhecesse que estava diante do seu Criador sendo crucificado. A morte de um homem não causaria tal reação na natureza. O que ocorreu ali foi o encontro entre o juízo e a misericórdia, entre a justiça e o amor. Foi o momento em que o céu se calou e a criação gemeu. O silêncio de Deus não era desinteresse, era parte do plano. A ausência de resposta era o eco do propósito sendo cumprido. As trevas que caíram sobre Jerusalém não foram apenas um fenômeno natural. Elas simbolizavam algo espiritual, o peso do pecado cobrindo o mundo. Enquanto o Filho de Deus era erguido em uma cruz, a luz do mundo parecia se apagar. O sol se escondia, e o véu do templo, que separava o homem da presença divina, se rasgava de alto a baixo. A barreira entre o sagrado e o humano estava sendo destruída pelo sangue do próprio Deus. Nenhum sacerdote precisaria mais interceder. Nenhum sacrifício animal seria suficiente. Naquele exato instante, o caminho para o Pai estava sendo aberto por mãos feridas. Os romanos olhavam e viam apenas mais um condenado. Os líderes religiosos viam o fim de uma ameaça. Os discípulos viam o colapso de um sonho. Mas o mundo espiritual via algo completamente diferente. O que acontecia ali não era uma execução, era uma transferência. A dívida da humanidade estava sendo quitada com o preço mais alto possível. Jesus não estava sendo vencido, ele estava vencendo. O inferno acreditou ter triunfado, mas foi naquele mesmo instante que começou a ser derrotado. O terremoto que abalou Jerusalém não foi coincidência. A terra reagia ao toque do Criador, sendo ferido. Cada tremor era como um gemido da criação testemunhando a reconciliação entre Deus e os homens. E o véu do templo rasgado não foi apenas um sinal físico, mas espiritual. O que separava a humanidade da presença divina havia sido removido para sempre. A mensagem era clara. Nunca mais o homem precisaria viver distante de Deus. O sangue do Cordeiro havia aberto o caminho da graça. Muitos olham para a cruz e veem apenas sofrimento. Mas o sofrimento era o invólucro de uma revelação. O silêncio de Deus escondia o som da redenção. Enquanto Jesus morria, algo nas regiões celestiais se movia. A justiça divina estava sendo satisfeita e a graça estava sendo liberada. O céu e o inferno se encontravam naquele ponto em que o amor decidiu se sacrificar. A cruz era mais do que madeira e ferro, era o altar onde a eternidade mudava de curso, e talvez o detalhe mais esquecido seja o mais profundo. O véu rasgado não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo. Foi o próprio Deus quem o rasgou, declarando que o tempo do isolamento havia terminado. A presença que antes habitava em um templo agora passaria a habitar em corações.
O Criador deixava de estar em um lugar distante para morar dentro do homem. O sacrifício do Filho inaugurava uma nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas gravada na alma. As trevas que cobriram o mundo naquela tarde eram o reflexo da batalha invisível que estava acontecendo. Cada gota de sangue que caía no chão era uma semente de perdão. A cruz se tornava o eixo da história, dividindo o tempo entre antes e depois da redenção. O amor estava sendo escrito com dor, mas o fim dessa história não seria derrota. Era apenas o início do maior milagre que o mundo já testemunhou. Quando Jesus suspirou e entregou o Espírito, algo mais aconteceu. O poder do pecado perdeu sua força e a morte foi ferida de morte. Naquele momento, o que era treva começou a ceder espaço para a luz. A criação inteira sabia. O Cordeiro havia vencido. E o silêncio de Deus, que parecia abandono, era, na verdade, o intervalo entre a crucificação e a ressurreição, entre o desespero e a esperança. Essa é a verdade que poucos percebem. Enquanto o mundo via o fim, o céu via o recomeço. As trevas não foram o encerramento da história, mas o prelúdio da glória. Porque mesmo quando o céu parece escuro, Deus continua agindo. E se ele transformou o dia mais sombrio da história na maior vitória da humanidade, também pode transformar a sua dor em um novo começo. A cruz sempre foi vista como símbolo de dor, mas na verdade ela é o símbolo da troca mais poderosa da história. Jesus não morreu como um derrotado. Ele morreu como alguém que estava assumindo o nosso lugar, tomando sobre si o peso do que era nosso, para que pudéssemos receber o que era dele. Aquele que nunca conheceu o pecado foi feito pecado por nós. O que vivia em glória aceitou a humilhação. O que reinava no trono de luz desceu à cruz de trevas. Essa foi a grande troca, o momento em que o Filho de Deus decidiu se tornar o Filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Enquanto os cravos atravessavam suas mãos, não era apenas o corpo de um homem sendo preso à madeira, era o amor de Deus se fixando para sempre na história. Cada gota de sangue que caía no chão era uma assinatura divina dizendo: está pago. O inferno acreditou ter vencido quando o viu exalar o último suspiro. Mas foi exatamente nesse instante que o poder do pecado começou a ruir. O Criador se fez criatura, o Santo se fez maldito, o Rei se fez servo. Não por fraqueza, mas por amor. A cruz era o ponto onde a justiça de Deus e sua misericórdia se encontravam. O juízo exigia condenação, mas a graça oferecia perdão. Então, o Filho se colocou entre os dois. Ele foi o intermediário, o sacrifício perfeito, o Cordeiro sem mácula que tomou o nosso lugar. E ali, suspenso entre o céu e a terra, Jesus transformou a vergonha em redenção, o castigo em cura, a morte em vida. A cruz não foi o fim da esperança, foi o momento em que a esperança se tornou eterna. Você consegue imaginar o que significou aquele silêncio entre o último suspiro de Jesus e o instante em que o céu reagiu? Foi nesse breve intervalo que tudo se cumpriu. O trono foi trocado pela cruz, e o amor assumiu a forma da entrega. Ele suportou o inferno para nos devolver o céu. O poder divino não se manifestou em raios e trovões, mas em rendição. O Cristo não venceu pela força, venceu pela entrega. E é esse o segredo que transforma a cruz em vitória. O poder que vem de se render à vontade do Pai. A troca foi total. Ele levou as nossas culpas para que pudéssemos receber perdão. Levou as nossas dores para que pudéssemos ter cura. Levou a nossa vergonha para que pudéssemos ter honra. E o preço foi pago em silêncio sem resistência, com o olhar fixo no propósito. Enquanto o mundo via fraqueza, o céu via força. Enquanto os homens viam morte, Deus via o nascimento de uma nova aliança. A cruz não foi a derrota de um homem, foi a consagração de um Deus que amou até o fim. E há algo mais profundo. Jesus não apenas morreu por nós, ele morreu como nós. Ele sentiu o que nós sentiríamos, carregou o que nós carregaríamos, e venceu o que jamais poderíamos vencer sozinhos. Na cruz, ele não apenas suportou o peso da madeira,
mas o peso de cada alma que viria a existir. Foi ali que o amor se tornou carne e o perdão ganhou forma. Ele não apenas nos substituiu, ele nos redimiu. Muitos tentam entender a cruz pela lógica, mas a cruz só pode ser compreendida pelo amor. A lógica diria que é impossível alguém se entregar por inimigos. O amor responde que é exatamente isso que Deus fez. A cruz é o maior grito de amor já ouvido e o mais profundo ato de poder já manifestado. Porque quando Jesus se rendeu, ele venceu. Quando foi ferido, curou. Quando foi humilhado, exaltou. E quando morreu, nos deu vida. Essa é a essência da fé. Entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na entrega. O mesmo amor que o levou à cruz é o que hoje o leva até você. A troca continua acontecendo todos os dias, quando alguém entrega a dor e recebe paz, quando entrega o medo e recebe fé, quando entrega o pecado e recebe perdão. Ele continua sendo o mesmo Cristo que trocou o trono pela cruz, apenas para te devolver a eternidade. O mistério da cruz é simples e ao mesmo tempo profundo. É o lugar onde tudo o que era mal foi derrotado e tudo o que era perdido foi resgatado. E essa verdade ecoa até hoje, porque o sangue que foi derramado há 2000 anos continua dizendo a mesma coisa. Você é amado, você é perdoado, você é livre. Antes que o mundo existisse, o plano da cruz já estava escrito. Nada do que aconteceu no Calvário foi acaso, descontrole ou improviso. Desde o princípio, quando o homem ainda não havia sido criado, Deus já havia traçado o caminho da salvação. O Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, escolhido para ser o sacrifício que reconciliaria o que o pecado um dia separaria. A cruz não foi uma resposta à queda do homem, mas a revelação de um amor que já existia antes da criação. O plano não nasceu do desespero, nasceu do amor. Em cada página da Escritura, a sombra da cruz se estende silenciosa. Em Gênesis, quando Deus cobre Adão e Eva com peles, o sangue já aponta para o sacrifício. Em Êxodo, o Cordeiro Pascal já anuncia o Cordeiro Perfeito. Em Isaías, o profeta fala de um servo sofredor que levaria sobre si as dores do mundo. Tudo se conectava como um fio invisível que atravessava os séculos, conduzindo a história até aquele monte em Jerusalém onde o amor se deixaria crucificar. Nada pegou Deus de surpresa. O pecado de Adão não mudou o plano, apenas revelou o propósito. Desde o início, o Criador sabia que o homem escolheria o caminho da desobediência, e mesmo assim, decidiu criá-lo. Isso é amor em sua forma mais pura. Amar sabendo que seria traído, oferecer graça sabendo que seria rejeitado. O plano eterno da cruz mostra que Deus nunca reagiu à maldade humana. Ele sempre agiu com amor antecipado. E quando chegou a hora, tudo aconteceu como havia sido determinado. Nenhum detalhe foi fora do controle divino. Cada profecia se cumpriu. Cada palavra pronunciada apontava para o mesmo destino. O Messias não veio para escapar da cruz, mas para atravessá-la. Ele não fugiu da dor, porque a dor fazia parte do plano. O madeiro que o sustentava não foi um acidente da história. Foi o trono temporário do Rei Eterno. Esse é o ponto que poucos entendem. A cruz não foi o fracasso do céu, foi o seu cumprimento. Deus não perdeu o controle por um instante sequer. Quando o filho foi entregue, o Pai estava presente. Quando o filho foi ferido, o Espírito observava. Quando o filho morreu, o amor se cumpriu. Era necessário que a justiça fosse satisfeita, e apenas o próprio Deus poderia pagar a dívida que a humanidade jamais conseguiria quitar. Antes que o primeiro pecado fosse cometido, o perdão já estava preparado. Antes que o homem caísse, a salvação já existia. O plano não foi uma tentativa de consertar o erro, mas a prova de que o amor de Deus é maior que qualquer falha. Que é por isso que a cruz continua sendo o centro da história humana. Ela é o ponto onde o tempo e a eternidade se encontram, o instante em que o amor desce para resgatar o que estava perdido. Quando Jesus declarou, "Está consumado", ele não estava apenas anunciando o fim de sua dor. Ele estava declarando que o plano eterno havia sido concluído com perfeição.
Nada ficou inacabado, nada foi deixado ao acaso. O que começou antes da fundação do mundo terminava ali, para dar início a algo novo, a Era da Graça, onde o homem poderia voltar a caminhar com Deus sem medo. É por isso que a cruz não deve ser lembrada apenas como sofrimento, mas como promessa cumprida. Ela é o lembrete constante de que o amor de Deus nunca foi um sentimento passageiro, mas uma decisão eterna. Cada gota de sangue derramada foi prevista, cada lágrima foi contada. E tudo isso para que hoje você pudesse viver livre. O plano eterno da cruz revela que o amor de Deus é anterior à sua culpa, mais profundo que o seu erro e mais forte que o seu passado. Antes que você existisse, Ele já havia escolhido te amar. E foi essa escolha que sustentou Jesus em cada passo, em cada golpe, em cada respiração até o último instante. O amor não começou no Calvário, apenas se revelou lá. O Cordeiro preparado antes da fundação do mundo continua sendo o mesmo que chama cada coração para perto. O mesmo amor que desenhou o plano da cruz continua reescrevendo histórias, curando feridas e libertando vidas. Porque o que Deus planeja na eternidade, o tempo nunca pode destruir. Ele não morreu apenas por todos, morreu por você. A cruz, que parecia o fim, é na verdade o espelho onde o amor de Deus se revela de forma mais pessoal. Quando Jesus olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele não estava apenas encerrando sua missão, estava selando uma promessa que ainda ecoa em cada coração que decide crer. Ele sabia que um dia você ouviria essa história. Sabia que um dia você também sentiria o peso da dúvida, a ausência de respostas e o silêncio de Deus. E foi por isso que ele decidiu sentir o abandono em seu lugar, para que você nunca precisasse se sentir só. Cada gota de sangue derramada naquela cruz carregava o seu nome. Cada suspiro era um lembrete de que o amor de Deus não é teórico, é pessoal. Jesus não morreu por um conceito de humanidade. Ele morreu por pessoas reais, com dores reais, falhas reais e esperanças frágeis. Ele viu o seu rosto entre a multidão e mesmo assim não recuou. Porque o amor verdadeiro não desiste, mesmo quando o preço é alto demais. A mensagem da cruz não é apenas sobre o perdão do passado, mas sobre o poder de recomeçar. Muitos acreditam em Deus, mas vivem como se ainda estivessem presos à culpa. No entanto, a cruz não foi o ponto final, foi a vírgula que separou a antiga vida da nova. O amor de Cristo não apenas cobre o que você fez, mas transforma quem você é. Onde havia condenação, agora existe graça. Onde havia vergonha, agora existe propósito. Onde havia medo, agora há paz. E talvez você olhe para a sua própria vida e veja falhas, arrependimentos e dias que gostaria de apagar. Mas o Deus que transformou a cruz em redenção é o mesmo que transforma o seu caos em um novo começo. Ele não exige perfeição, exige entrega. O que ele quer é o seu coração, não o seu desempenho. Foi para isso que Jesus morreu, para que você pudesse viver uma vida em liberdade, sem correntes invisíveis, sem a culpa que consome, sem o peso de tentar ser suficiente. O amor de Deus não é um prêmio para os justos, é o remédio para os quebrados. Jesus não veio procurar santos, veio buscar os feridos. Ele não veio apontar falhas, veio curar feridas. A cruz é a prova de que o céu se importa com quem o mundo despreza, de que o perdão não é algo que você conquista, mas algo que você recebe. E a única coisa que ele pede em troca é que você creia que esse amor é real. Tudo o que Jesus suportou foi por amor. Ele enfrentou o silêncio, a dor, a rejeição, para que você pudesse conhecer a paz, a presença e a aceitação. Ele foi ferido para que você fosse curado. Foi condenado para que você fosse livre. E foi abandonado para que você jamais se sentisse sozinho. É por isso que a cruz não é apenas uma lembrança distante, mas uma declaração viva de que Deus ainda transforma vidas. Quando você entende o que aconteceu na cruz, algo muda dentro de você. A fé deixa de ser apenas crença e se torna relação. A oração deixa de ser ritual e se torna conversa. O arrependimento deixa de ser culpa e se torna libertação.
O amor de Cristo não apenas o salva, mas o ensina a amar de volta. Ele coloca em você a capacidade de perdoar, de recomeçar e de enxergar propósito até na dor. E se hoje você sente que está vivendo o seu próprio Gólgota, cercado por dúvidas, cansaço e medo, lembre-se disso. A cruz sempre vem antes da ressurreição. O mesmo Deus que fez da morte um portal para a vida pode transformar o seu desespero em esperança. A cruz é o lembrete de que a história nunca termina no sofrimento. Ela termina no reencontro entre o amor de Deus e o coração humano. Ele morreu por você, mas também vive por você. A cruz foi o preço, mas a ressurreição foi o recibo, a prova de que tudo foi pago e nada mais precisa ser feito além de crer. Jesus continua chamando o seu nome, não com voz de condenação, mas com tom de ternura. Ele não pergunta o quanto você errou, mas o quanto está disposto a voltar, porque o amor que o levou até a cruz é o mesmo amor que agora o chama de volta para casa. Quando o sol nasceu no terceiro dia, o silêncio do céu se transformou em som de vitória. O túmulo que guardava o corpo de Jesus não pôde conter a vida que ele carregava. As pedras não conseguiram prender o eterno. O que parecia fim se tornou o início de tudo. A ressurreição não foi apenas um milagre, foi o selo de que a cruz havia cumprido o seu propósito. Tudo o que o pecado destruiu foi restaurado naquele amanhecer. A morte, antes invencível, foi vencida pelo amor. O inferno, que acreditava ter triunfado, foi derrotado pela eternidade. O mesmo Cristo que suportou a cruz agora se erguia vivo, glorificado, mostrando que o poder de Deus é maior do que qualquer dor. O que o mundo chamou de tragédia, o céu chamou de redenção. E é por isso que a cruz não termina no sofrimento, termina na esperança. O que foi cravado na madeira se transformou em caminho para o céu. Aquele que desceu às trevas voltou à luz e trouxe consigo a promessa de que nada seria capaz de separar o homem do amor de Deus novamente. A ressurreição é o coração da fé cristã. Ela prova que o amor é mais forte que a morte e que o perdão é mais poderoso que a culpa. Quando Jesus saiu do túmulo, ele não apenas venceu a morte, ele a desarmou. O inimigo perdeu a última arma que tinha. E com isso, Deus declarou que não há pecado tão grande, nem dor tão profunda que o seu amor não possa redimir. O céu se abriu novamente e a humanidade pôde respirar esperança pela primeira vez desde o Éden. Mas há algo mais que poucos percebem. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é uma realidade espiritual. Assim como ele ressuscitou, também nós podemos renascer. Cada vez que uma alma cansada encontra fé, uma ressurreição acontece. Cada vez que alguém perdoa, que escolhe amar, que decide recomeçar, o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo age de novo. O milagre não está apenas no passado, ele continua vivo. A cruz abriu o caminho e a ressurreição nos convida a caminhar por ele. O Cristo vivo não está distante. Ele caminha entre os que creem, transformando desespero em propósito e culpa em liberdade. O amor que o levantou dos mortos é o mesmo amor que levanta quem caiu. É o mesmo amor que restaura famílias, cura corações e reacende a fé. O mesmo poder que moveu a pedra ainda move as pedras que o medo e a dor colocam diante da alma. Quando Jesus ressuscitou, não foi apenas para provar sua divindade, mas para oferecer vida nova a quem o seguiria. Ele venceu a morte para que você pudesse vencer tudo o que tenta te paralisar. A ressurreição é a resposta definitiva de Deus para toda a dor humana. É o grito do céu dizendo que nada está perdido. O mesmo Deus que transformou a cruz em vitória é o que transforma o seu vale em recomeço. E é por isso que a história não termina na sexta-feira da dor, mas no domingo da esperança. A fé cristã não se sustenta em morte, mas em vida. Não termina com lágrimas, mas com renascimento. O mesmo Jesus que desceu ao inferno para sentir a ausência de Deus é o que hoje estende a mão para te fazer sentir a sua presença. Ele continua dizendo: não temas, eu venci o mundo. Tudo o que ele fez, cada palavra, cada ferida, cada lágrima, foi para que você soubesse que a escuridão nunca vence a luz.
que o amor sempre terá a última palavra. E se a cruz foi o preço, a ressurreição foi o presente. Hoje, esse mesmo poder está diante de você. A pergunta é: você vai continuar olhando para a dor ou vai caminhar em direção à vida que ele conquistou por você? O inferno tentou calar o amor, mas o amor falou mais alto. E desde aquele dia, o eco da ressurreição ainda atravessa os séculos, dizendo a todos os corações cansados que há saída, há recomeço, há vida. O mesmo Jesus que sentiu o inferno é o que hoje abre o céu. E quem entende essa verdade nunca mais olha para a cruz como tragédia, mas como promessa. Porque o que começou com sangue terminou com glória, e o que parecia perda se transformou na maior vitória da eternidade. O que Jesus fez na cruz não foi apenas mudar a história do mundo, foi mudar a história de cada vida. E agora a escolha está diante de você. A cruz é o ponto de encontro entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Quando Jesus se levantou do túmulo, ele não apenas mostrou que o poder de Deus é real, mas que o amor é a resposta para tudo o que nos fere. Ele continua chamando não com voz de culpa, mas com o mesmo tom de ternura que um pai usa para chamar o filho de volta para casa. A cruz foi o preço, mas a ressurreição foi o convite. O amor que suportou o inferno agora te convida a viver o céu ainda aqui. Não um céu distante, mas um céu que começa quando o perdão chega, quando o coração endurecido se rende, quando a alma cansada descansa em Deus. Ele não morreu para que você tivesse uma religião, mas para que tivesse vida, uma vida livre, curada e cheia de sentido. E essa vida começa quando você entende que não precisa mais carregar sozinho o peso que ele já levou. Tudo o que você busca, paz, propósito, cura, está naquilo que aconteceu no Calvário. Jesus não veio para que você apenas o admirasse, mas para que o seguisse. Ele te chama, não para ser perfeito, mas para ser transformado. E essa transformação começa quando você se permite ser alcançado pelo mesmo amor que rasgou o véu e abriu o caminho até o coração de Deus. O mesmo amor que perdoou ladrões e acolheu traidores ainda está vivo e pronto para perdoar você. A cruz nos lembra que Deus não desiste. Ele não se cansa de recomeçar histórias, de refazer caminhos, de restaurar o que foi quebrado. E talvez neste momento Ele esteja te chamando para um recomeço. Não importa o quanto você se afastou, quantas vezes caiu ou quão distante se sente. O mesmo Jesus que venceu a morte é o que agora estende a mão e diz: Eu estou aqui. O amor que salvou o mundo é o mesmo que quer salvar o seu coração. Se você chegou até aqui, talvez seja porque esse chamado é para você. Talvez este seja o momento de voltar, de deixar que Deus escreva um novo capítulo na sua história. Ele não exige explicações, apenas sinceridade. Basta dizer: Senhor, eu volto. E nesse simples gesto, o céu se abre. O mesmo Deus que fez o impossível por amor, continua fazendo milagres em silêncio, transformando corações que decidem crer. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se lembrar de que ainda há esperança. Há pessoas vivendo os seus próprios calvários, acreditando que Deus as esqueceu. E talvez a sua voz seja a ponte entre a dor e a fé. Quando você compartilha o que o amor fez por você, se torna parte do milagre que continua acontecendo no mundo. O que acabamos de reviver não é apenas uma história antiga. É o testemunho vivo de um amor que nunca se cansa, que nunca se apaga, que nunca se atrasa. Jesus sentiu o inferno para te dar o céu. E se ele enfrentou o abandono, a dor e a cruz por você, é porque acredita que a sua vida vale mais do que tudo isso junto. O mesmo amor que o ergueu entre os mortos é o que hoje te ergue das ruínas. A escolha é sua. O amor já foi provado. A cruz já foi erguida. O túmulo já está vazio. Agora é o seu coração que precisa ser aberto. E quando isso acontecer, você vai perceber que o céu nunca esteve distante. Ele sempre esteve esperando você voltar.